Buenas! Se tu já veio para Londres no começo de novembro em especial, novembro de modo geral, mas especialmente no começo, ou se tu mora aqui também, né? Já deve ter reparado que as pessoas usam uma florzinha vermelha na lapela. E tu talvez saiba, talvez não, o que elas significam. Essa florzinha é a florzinha da papoula. Eu quero te falar mais sobre ela hoje. Não sobre a flor em si, né? Porque não é um canal de biologia, mas sobre o significado dela. Essa flor, ela é usada em lembrança aos soldados britânicos que morreram em todas as guerras desde a Primeira Guerra Mundial. E a contribuição das famílias, serviços de emergência e até vítimas de terrorismo também. Ela é usada agora no começo de novembro porque foi o final da Primeira Guerra Mundial, foi no dia 11 de novembro. Então, no dia 11 de novembro é quando acontece uma celebração, na verdade é feito 2 minutos de silêncio em todo o país, rádio, TV, supermercado, tudo para por 2 minutinhos, em lembrança a esses soldados, e no segundo domingo de novembro, às vezes até coincide de ser o dia 11, a rainha, Príncipe Charles, Príncipe William, membros da família real que têm relação com as Forças Armadas, membros das Forças Armadas e políticos também, vão até o chamado cenotáfio, que é um monumento, na verdade ele é um túmulo onde não tem ninguém enterrado, um cenotáfio é um túmulo onde não tem ninguém enterrado, que fica pertinho da casa do primeiro-ministro, e aí ali são colocadas as coroinhas de flores em lembrança a esses soldados que morreram em todas as guerras desde a Primeira Guerra Mundial, e é respeitado novamente esses 2 minutos de silêncio também. Isso é um evento que passa na televisão, é transmitido ao vivo na BBC e tal, e é um evento muito bonito, inclusive. Mas aí, guri, por que, afinal de contas, que é a papoula, que é a flor utilizada por eles? Por que não é um girassol? Por que não é uma Vitória Régia? Porque lá na Primeira Guerra Mundial, a papoula era uma flor que crescia muito nos campos de batalha. E aí sempre estava no campo de visão dos soldados. E às vezes os soldados até escreviam carta para casa e relatavam, eles estavam, afinal de contas, geralmente no interior da França e tal, né, na área no continente. Então eles escreviam dizendo, aqui na França, aqui em tal lugar, é assim, é assado, tem campos verdes, tem flores, tem papoulas, blá blá blá. Às vezes tem até alguns deles que escreviam poemas também, e faziam poemas com as papoulas. Imagina, né, de um lado os britânicos, do outro lado os alemães, e no meio disso, no meio dessa terra de ninguém, mesmo com tudo que tinha de batalha acontecendo ali no meio, as papoulas continuavam crescendo. Então, não deixava de ser um símbolo de resistência, de reerguer, etc e tal, né? Então, por isso que ela acabou virando também esse símbolo de lembrança. Então, por isso que ela é usada com muito orgulho por todos, por a imensa maioria dos britânicos nesse período, inclusive em programas de televisão, todos eles usam a papoulinha vermelha também, sabe? Não tem um jeito certo, um lado certo de usar, onde tu quiser usar também, de boa. Tem até táxi, por exemplo, que coloca bem na frente, tem gente que usa na mochila, tem gente que usa na bolsa, e na roupa geralmente é colocado no peito, assim mesmo, mas não tem uma área certa. Até a chamada Royal British Legion, que é a organização que administra, que cria as papoulas, já vou falar mais deles, eles dizem que não interessa onde tu use, contanto que tu use com orgulho, é o que mais importa. Bonito, né? Então, esse é o porquê de ser a papoula, né? Porque estava sempre no campo de visão. Mas tem um poema em especial chamado In Flanders Fields, nos campos dos Flanders, que é o que originou, que acendeu essa chama incitou a curiosidade e o desejo das pessoas de usarem a papoula como a flor símbolo de lembrança. Só o comecinho desse poema aqui, pra você ter uma ideia, ele fala: In Flanders fields the poppies blow, between the crosses row on row, they mark our place, and in the sky the larks still bravely singing fly, scars hurt amid the guns below. Isso ele escreveu depois de ter participado de um funeral de um amigo dele, era um médico, se eu não me engano, que ele tinha escrito isso aí, um médico canadense que escreveu esse poema depois de ter participado de um funeral de um amigo dele. Pois bem, e quem faz as papoulas? Como é que surgiu essa história, né? As primeiras papoulas que foram criadas foram quase 3 anos ali depois da Primeira Guerra Mundial, em 1921, que elas foram feitas, e não eram de papel como elas são hoje em dia, elas eram de seda, e aí vendiam para arrecadar fundos e tal, que é o mesmo propósito de hoje. Então eles vendem, tem dezenas de milhares de voluntários que ajudam a vender as papoulas em estações de metrô, no centro
das cidades e tal, por todo o Reino Unido, para arrecadar fundos para a chamada Royal British Legion. O que essa organização faz? Essa grana é toda revertida para veteranos de guerra que por algum motivo não podem retornar ao mercado de trabalho, ou até para ajudar eles a achar alguma outra posição no mercado de trabalho, ou para ajudar eles na questão de moradia também, e também para ajudar famílias que têm relação com esses veteranos de guerra, né? Às vezes elas ficaram desamparadas, então a Royal British Legion também ajuda essas famílias, sabe? Então é uma organização muito bonita, faz um trabalho muito bonito, e durante esse período agora no mês de novembro você vê muito trabalho feito a favor da Royal British Legion. Então se tu estiver passeando por Londres, eu sei que agora em 2020 provavelmente não é o caso, mas nos outros anos, e tu vê eles vendendo as papolinhas, fica à vontade para contribuir e tal, que realmente é um trabalho muito bonito que eles fazem. E se tu vê as papolas agora sendo usadas, tu já vai saber qual o significado, né? Inclusive a rainha também, ela sempre que vai no evento que eu falei em Whitehall, onde coloca a coroa de flores, as flores são as papolas e ela também usa a papola no peito, né? Então é bonito como isso se segue até hoje em dia, né? E esperamos que nunca se perca realmente, né? Pois bem, esse é o significado então das papolas, essa é a curiosidade desse vídeo. Espero que tu tenha curtido, me deixa dizendo ali nos comentários se tu já tinha visto isso, se tu já tinha ido atrás dessa história também, se tu já sabia dela com tantos detalhes, tão ricos detalhes como eu te trouxe aqui nesse vídeo. Espero que não tenha sido o caso e que eu seja único. Pois bem, a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até semana que vem.